Vamos lá, vamos começar com o noticiário desse domingo. A gente volta a falar do caso da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. Foi preso tentando fugir do Brasil, chegou a fugir, chegou a alcançar o Paraguai, foi detido lá pela polícia paraguaia, toda aquela história que a gente já detalhou aqui ao longo das duas últimas edições. E a gente tem um pedido, inclusive está na uma das principais matérias aí da homepage do UOL, um pedido da defesa de Silvinei Vasquez para que ele fique preso em Santa Catarina. Ele está preso em Brasília, no Distrito Federal, mas a defesa dele pediu para que ele fique preso em Santa Catarina devido à proximidade com a família. Ele foi preso em Assunção, no Paraguai, depois levado lá para a fronteira com o Brasil, em Ciudad del Este, entregue à Polícia Federal e ontem foi levado para Brasília. Ele está na chamada Papudinha, é uma área do presídio da Papuda que é destinada a policiais presos e onde está cumprindo pena, por exemplo, atualmente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. No pedido encaminhado ontem ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de Silvinei Vasquez afirmam que essa medida dele ficar preso em Santa Catarina pode contribuir para a preservação da integridade física e mental. A defesa cita precedentes do judiciário para alegar que a prisão mais próxima da família é a medida que costuma ser adotada nesses casos. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ainda não decidiu sobre esse pedido. Quem vai nos ajudar nas análises hoje, neste domingo aqui no All News, são os nossos já parceiros aqui, já colegas de plantão, o Ronilson Pacheco, colunista do UOL. Tudo bem, Ronilson? Boa tarde para você. Mauro, espero que todo mundo esteja bem. Estamos aí porque o Brasil não para, né? E a gente tem muita coisa para discutir. Estamos também com o professor Aldo Fornazieri, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aldo, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Mauro, olá, Ronilson e também aqueles que estão nos acompanhando. Eu queria pedir a vocês uma análise sobre a questão que veio após a prisão do Silvinei Vasquez, que foi a medida decretada pelo ministro Alexandre de Moraes de pedir a prisão domiciliar de outras 10 pessoas que já estão condenadas pelos atos de 8 de janeiro, por envolvimento nos atos golpistas, mas que estavam ainda, pelos processos ainda terem aí alguma possibilidade de recursos, daqueles embargos que são possíveis no Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas ainda não estão presas, elas já estão condenadas, mas não estão cumprindo a pena na prisão. E Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar dessas pessoas. Ao todo são 10 pessoas, 8 delas estão em prisão domiciliar, passaram já por audiência de custódia ontem, essa audiência manteve as prisões domiciliares. Tem uma pessoa que vai se entregar, que se comprometeu a se entregar, e tem um foragido, que é o Carlos César Moretson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. Esse não foi encontrado, é considerado foragido. Muito bem. Se a gente vai lá no site do Supremo Tribunal Federal, a gente encontra todas as decisões do Alexandre de Moraes decretando a prisão domiciliar desse pessoal. E essas decisões são basicamente iguais, tá? O ministro justifica as prisões com 2 argumentos. Ele diz o seguinte: o modus operandi da organização criminosa, condenada pelo Supremo Tribunal Federal, indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como foi feito pelo réu Alexandre Ramagem, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal, e aí ele cita uma série de documentos da Polícia Federal. Aí ele vai além e diz o seguinte: a mesma estratégia de evasão do território nacional também se verificou em relação ao co-réu Silvinei Vasquez. Então, um dos argumentos de Alexandre de Moraes é que essa organização criminosa tem por modus operandi a fuga do país. Além disso,
Ele cita também, né, ele fala, o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8 de janeiro de 23, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste Supremo Tribunal Federal. E aí ele cita uma ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, casos anteriores em que essa mesma medida foi aplicada. A minha dúvida, Ronilson, vou começar por você. A minha dúvida é a seguinte: essas pessoas que foram para a prisão domiciliar não tentaram fugir, não foram elas que tentaram fugir e acabaram indo para a prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes está sendo precavido ou pesou a mão? Olá, Mauro. Boa tarde, professor Aldo. Também não... O professor Aldo e para o Galo, né? O Galo daqui a pouco entra aí em ação. Aqui a gente tem duas questões. Eu acho que tem uma questão que é jurídica, legal, que eu não me sinto capaz de esmiuçar. Tem ali os seus gaps, as suas brechas, mas vou falar sobretudo do ponto de vista político, que eu acho que é um processo que está totalmente atravessado por uma questão política. E fazendo uma leitura pela questão política, eu acho que nesse aspecto o ministro está certo. É óbvio que tem uma questão individual. Se você tem 10 prisões, 10 indivíduos, desses 10 indivíduos, 4 disseram assim, eu não faço a mínima questão de fugir, sei lá, estou consciente de que eu não devo nada, o processo tem que acontecer, é a minha honra, se eu fugir eu que vou ficar desmoralizado, eu prefiro ficar aqui até que o processo termine, ok. Só que ele faz parte de um grupo cujo precedente foi aberto não por um, não por dois, não por três, mas por um número significativo, não só aqueles que estão nesse processo, mas ele faz parte de um corolário que envolve outros que não estão nesse processo, mas é o mesmo grupo ideológico, político, estão envolvidos dentro da mesma questão, e o procedimento é absolutamente o mesmo. A gente já vem reiteradamente falando aqui como esse campo, né, bolsonarista envolvido nesses processos, sobretudo ali envolvido no 8 de janeiro, toda oportunidade que tem, foge. A começar pelo próprio Jair Bolsonaro, que a gente não pode dizer que planejou uma fuga especificamente, mas todo o desenho que ele fez de se refugiar à embaixada, a se recusar a passar uma faixa e ir para os Estados Unidos, tem um desenho de tentativa de fuga se tiver oportunidade, haja visto o caso recente que continua ainda muito controverso. O fato é que eles estão dentro de um grupo cujo, repito as palavras, modus operandi são marcados por uma tentativa de fuga. E são tentativas de fuga que são esdrúxulas, são coisas das mais absurdas possível, né? Se a gente pensar ali no Duval, né, que não está nesse processo, é uma outra coisa, mas é um modus operandi. Procuram uma rota de fuga, uma forma de escapar, ou inventa um passeio ou foge deliberadamente. Então eu acho que é difícil, né, não imaginar que outra coisa aconteceria nesse aspecto, nesse caso, com essa leitura política, com esse perfil político. Eu acho que a decisão está correta no sentido de desenhar que existe uma possibilidade de fuga para qualquer brecha que acontecer para esse grupo especificamente. Tem as tentativas de fuga esdrúxulas que você mencionou, mas tem as bem-sucedidas também, né? Alexandre Ramagem, exatamente. Carla Zambelli. O próprio Duval foi e voltou, né? Embora não esteja no processo. E foi e voltou. E o próprio Silvinei conseguiu sair do país. Exato. Ele foi preso no Paraguai. Aldo, eu queria te ouvir também sobre essa questão. Bom, eu também não sou especialista jurídico para avaliar se está correto ou não. Agora, eu penso que em casos assim tem que prevalecer sempre o direito e não o excesso. E aí o que eu penso do ponto de vista lógico? A maioria dos condenados não tentou fugir. E aí é lícito do ponto de vista do direito você atribuir a alguém um crime, uma suspeita de crime que é praticado por um terceiro. Eu tenho dúvidas sobre isso. E aí o que eu penso que deveria ter sido feito? Quer dizer, uma maior vigilância da inteligência da Polícia Federal. Me parece que era a medida mais correta, porque no caso do Sidney,
o judiciário brasileiro e a justiça brasileira e a própria Polícia Federal foram salvos pelo Paraguai, pelos paraguaios, porque, quer dizer, o Sidney, se não fosse pelo Paraguai, já estaria em El Salvador. Então, me parece que aí está havendo uma falha do acompanhamento da inteligência da Polícia Federal, e me parece que a orientação mais correta nesse sentido do Alexandre de Moraes seria apertar o sistema de vigilância e não, eventualmente, ferir um direito. Então, esse é o meu posicionamento, porque se hoje, quer dizer, são violados direitos de quem não se gosta, quer dizer, amanhã ou depois pode ser que sejam violados direitos de nós mesmos. Então, eu acho que sempre que se trata de direitos, o direito dos indivíduos e o direito das pessoas devem prevalecer. E aí sim, eu volto a reiterar, do meu ponto de vista, houve uma falha da inteligência da Polícia Federal. A gente fez ontem, anteontem, a gente fez toda a cronologia ali da fuga do Silvinei. Levou 20 horas para a Polícia Federal chegar até a casa dele, né? Quer dizer, a hora que a Polícia Federal chega na casa dele, ele já estava no Paraguai. Poucas horas depois, ele foi preso no Paraguai. Quer dizer, ele já tinha andado mais de 1.000 quilômetros com um carro alugado e tal. Outra coisa que a gente precisa também, que cabe à Polícia Federal investigar, é quem está ajudando nessas fugas. Para mim, está muito claro que o Silvinei Vasquez não agiu sozinho. Por tudo que a gente viu, pela quantidade de malas que apareceram com ele lá no aeroporto de Assunção, a roupa que ele troca, o cachorro que desaparece. Para mim, o cachorro é o lance que mais denuncia que em algum lugar ele deixou esse cachorro. Né? Ele sai de casa levando ração, pote de ração, tapetes higiênicos para o cachorro, um monte de coisa, o próprio cachorro, e de repente não tem mais cachorro nenhum na história. Onde é que foi parar essa história? Né? Quem conseguiu o passaporte falso para ele também? Quem é que ajudou naquele laudo que ele apresentou lá para as autoridades paraguaias, dizendo que estava fazendo um tratamento para câncer e que não poderia responder, que não ouvia e não poderia responder nenhuma pergunta? Tudo isso me parece que existe ali mais gente ajudando, né? Agora isso tudo tem que ser investigado também. Seguiremos neste caso.